A chuva caía fina e persistente sobre Porto Alegre naquela segunda-feira de março, transformando as ruas do centro em espelhos cinzentos que refletiam o céu baixo e pesado. Gregório Montenegro Falcão atravessava a Avenida Borges de Medeiros com passos largos, equilibrando na mão esquerda um copo de café já morno e na direita a pasta de couro desgastada que carregava havia quase 10 anos. O relógio no pulso marcava 8h42 da manhã, e ele sabia que tinha exatos 18 minutos para chegar à sede da Transcontinental Logística, subir até o 12º andar e assumir seu lugar na reunião que definiria o maior contrato da história recente da empresa. Aos 34 anos, Gregório, ou simplesmente Gael, como era conhecido desde a infância, havia aprendido a calcular o tempo com a precisão de quem não podia se dar ao luxo de desperdiçá-lo. Cada minuto do seu dia era medido, planejado, encaixado entre as demandas do trabalho e as necessidades de Helena, sua filha de 9 anos, que naquela manhã ele havia deixado na escola exatos 23 minutos antes. Depois de preparar o lanche, revisar a lição de casa de matemática e garantir que ela levasse o casaco porque a previsão era de mais chuva à tarde. A rotina era exaustiva, mas Gael a executava com a disciplina silenciosa de quem sabia que não havia outra opção. Não desde que Marcela morrera 3 anos atrás, deixando-o sozinho para criar a menina em um apartamento de 2 quartos no bairro Navegantes, onde o aluguel consumia quase metade do seu salário. A reunião daquela manhã era diferente de todas as outras. Por 6 meses, Gael havia trabalhado nos bastidores do projeto que visava trazer para a Transcontinental a exclusividade no transporte de insumos farmacêuticos para toda a região sul do país, um contrato estimado em 17 milhões de reais anuais. Ele conhecia cada número daquele dossiê, cada rota, cada margem de lucro, cada ponto fraco da concorrência. Seu chefe direto, Baldomiro Esteves, deixara claro na sexta-feira anterior que esperava que Gael conduzisse a apresentação técnica, porque ninguém na empresa dominava a logística de transporte refrigerado como ele. Era a chance de Gael finalmente ser reconhecido não apenas como o analista competente que resolvia problemas nos bastidores, mas como alguém essencial para o futuro da companhia. Talvez até uma promoção, quem sabe um aumento que permitisse trocar o apartamento por algo maior, onde Helena pudesse ter um quarto só dela, em vez de dormir na sala, conversível que ele montava e desmontava todas as noites. Gael acelerou o passo ao virar na Rua dos Andradas, sentindo a água da chuva começar a infiltrar pelo solado gasto do sapato esquerdo. Faltavam 13 minutos. O prédio da Transcontinental já estava visível, uma torre de vidro e concreto que dominava o quarteirão. Quando ele ouviu o barulho, foi um som abafado, quase imperceptível em meio ao ruído do trânsito e da chuva, mas Gael o captou, porque estava acostumado a prestar atenção nos detalhes, a perceber o que os outros ignoravam. Um gemido fraco, seguido de algo pesado caindo sobre a calçada molhada. Ele virou a cabeça e viu a mulher. Estava caída próxima à entrada de uma farmácia, o corpo franzino dobrado em um ângulo estranho, a bolsa de couro marrom aberta ao lado dela, o conteúdo espalhado pela calçada encharcada. Era uma senhora idosa, devia ter mais de 80 anos, vestindo um casaco bege claro, já manchado pela sujeira da rua. Os cabelos brancos desfeitos, uma das mãos estendida como se tivesse tentado se apoiar em algo antes de cair. Ao redor dela, as pessoas passavam. Algumas diminuíam o passo, olhavam rapidamente e seguiam em frente. Outras nem isso, apenas desviavam o corpo e continuavam suas trajetórias apressadas, protegidas por guarda-chuvas pretos que formavam um rio móvel de indiferença. Gael parou. O relógio marcava 8h47. 10 minutos, ele olhou para o prédio da Transcontinental, tão próximo que podia ver o reflexo distorcido das nuvens nas janelas espelhadas do 12º andar. Depois olhou para a mulher caída. Ela tentava se apoiar no cotovelo, a boca entreaberta em uma respiração difícil, os olhos semicerrados, como se estivesse lutando para se manter consciente. Gael sentiu o estômago apertar. Não era possível que ninguém tivesse parado para ajudar. Não era possível que uma cidade inteira pudesse ser tão cega, tão surda, tão ocupada demais para ver uma pessoa
em perigo. Ele deu um passo em direção ao prédio. Depois, parou novamente. A voz de Marcela ecoou em sua mente. Aquela voz suave que ele ainda ouvia, às vezes quando precisava tomar decisões difíceis. Você não é como os outros, Gael. Você não consegue fingir que não viu. E era verdade. Ele nunca conseguira. Era o que o tornava um bom pai, um bom funcionário. Mas também o que o colocava em situações impossíveis, onde fazer o certo custava caro demais. Gael guardou a pasta debaixo do braço, jogou o copo de café em uma lixeira próxima e caminhou até a mulher. Ajoelhou-se ao lado dela, sentindo a água fria da calçada encharcar a barra da calça. A senhora abriu os olhos com esforço, e ele viu que eram de um azul pálido, quase translúcido, embaçados pela dor e pela confusão. A senhora consegue me ouvir? Gael falou devagar, aproximando o rosto para que ela pudesse vê-lo melhor. Meu nome é Gregório. Eu vou ajudar a senhora. Está bem? Não se mexa. Deixa eu ver onde a senhora se machucou. A mulher tentou falar, mas apenas um murmúrio saiu dos lábios trêmulos. Gael examinou rapidamente o corpo dela, procurando por ferimentos visíveis. Havia um corte na testa, de onde escorria um fio de sangue misturado à água da chuva, e o pulso direito estava inchado, possivelmente torcido ou fraturado. Mas o que mais o preocupava era a palidez extrema do rosto dela e a respiração irregular, superficial. Poderia ser um desmaio, mas também poderia ser algo mais grave. Um derrame, um problema cardíaco, qualquer coisa que exigisse atendimento imediato. Gael tirou o celular do bolso e discou 192. A ligação caiu 2 vezes antes de ser atendida. Quando finalmente conseguiu falar com a atendente, explicou a situação com a objetividade que aprendera em anos lidando com emergências logísticas. Localização exata, estado da vítima, sintomas observados. A atendente prometeu enviar uma ambulância, mas avisou que poderia demorar devido ao trânsito da chuva. 15, talvez 20 minutos. Gael desligou e olhou para o relógio. 8h54. A reunião começaria em 6 minutos. Se ele saísse agora, correndo, talvez ainda conseguisse chegar a tempo, inventar uma desculpa, assumir seu lugar na mesa e conduzir a apresentação como planejado. Mas a mulher ao seu lado estava tremendo, os lábios ganhando um tom arroxeado que Gael reconheceu como sinal de que algo estava muito errado. Ele não podia deixá-la sozinha. Não conseguiria viver consigo mesmo se fizesse isso. Tirou o próprio casaco e cobriu a senhora com cuidado, tentando mantê-la aquecida. Pegou a bolsa dela e começou a recolher os pertences espalhados, procurando por algum documento, alguma identificação. Encontrou uma carteira de couro envelhecida, e dentro dela, uma carteira de identidade plastificada. O nome saltou aos seus olhos em letras impressas. Eugênia Brandão, de Alencar. O endereço era no bairro Moinhos de Vento, uma das regiões mais nobres da cidade. Gael não reconheceu o sobrenome imediatamente, mas algo nele soava familiar, como se já tivesse ouvido antes em algum contexto que não conseguia precisar. Dona Eugênia, ele chamou suavemente, segurando a mão boa dela entre as suas, que estavam geladas e molhadas. A ambulância já vem vindo. A senhora vai ficar bem, só precisa resistir mais um pouquinho. Os olhos azuis se abriram novamente, agora com um pouco mais de clareza. A mulher olhou para Gael como se estivesse tentando gravar cada traço do rosto dele na memória. Depois, com grande esforço, apertou os dedos dele de volta, um aperto fraco mas deliberado, como um agradecimento silencioso. Gael ficou ali, ajoelhado na calçada molhada, segurando a mão de uma desconhecida, enquanto a chuva caía e o relógio avançava implacavelmente. 9 horas. 9h05, 9h12. O celular vibrou repetidamente no bolso dele, mas ele não atendeu. Sabia quem era. Sabia o que aquilo significava, mas não conseguia soltar a mão de Eugênia. Não enquanto ela continuasse olhando para ele daquele jeito, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que girava rápido demais ao redor dela. A ambulância chegou às 9h17. 2 paramédicos desceram rapidamente, trazendo uma maca e uma maleta de primeiros socorros. Gael explicou tudo o que havia observado, respondeu as perguntas com precisão,
Ajudou a posicionar Eugênia na maca com o cuidado de quem manuseia algo frágil e precioso. Antes de a levarem para dentro da ambulância, a senhora estendeu a mão novamente, procurando a dele. Gael a segurou mais uma vez. Obrigada, ela sussurrou. A voz rouca, mas firme. Qual é o seu nome completo, filho? Gregório Montenegro Falcão. Ele respondeu. Mas pode me chamar de Gael. Gael, ela repetiu. Como se estivesse gravando o nome em algum lugar profundo da memória. Eu não vou esquecer você. Então a porta da ambulância se fechou. E ela partiu. A sirene cortando o ar úmido da manhã. Gael ficou parado na calçada, ensopado, sujo, com o casaco perdido e a pasta de couro pingando água suja. Olhou para o celular. 17 chamadas perdidas. 12 mensagens. Todas de Valdomiro. Ele nem precisou abrir para saber o que diziam. Caminhou até o prédio da Transcontinental com as pernas pesadas, sentindo o peso de cada passo. O segurança na portaria o cumprimentou como sempre, mas Gael mal respondeu. Subiu no elevador e apertou o botão do 12º andar, vendo seu reflexo desfocado no metal polido das portas. Estava irreconhecível, os cabelos grudados na testa, a camisa transparente de tão molhada, marcas de sujeira nos joelhos da calça. Parecia alguém que tinha dormido na rua, não um analista meticuloso que todos conheciam. As portas do elevador se abriram diretamente na recepção do departamento de logística. A secretária, Jandira, arregalou os olhos ao vê-lo. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta da sala de reuniões se abriu com força e Valdomiro Esteves apareceu. O rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Onde diabos você estava? A voz dele ecoou pelo corredor, fazendo com que todos os funcionários nas baias próximas parassem o que estavam fazendo para observar. Você sabe que horas são? Sabe o que aconteceu por causa da sua ausência? Gael abriu a boca para explicar, mas Valdomiro não deu chance. Eles foram embora. Gregório, os executivos da Farma Brasil esperaram 15 minutos e foram embora. Disseram que uma empresa que não consegue nem manter seu pessoal técnico presente em uma reunião crucial não merece a confiança deles. Você acabou de custar a Transcontinental 17 milhões de reais. 17 milhões! Eu posso explicar. Gael começou, mas a voz saiu fraca, quase inaudível. Explicar? Explicar o quê? Que você simplesmente decidiu não aparecer? Que você achou que sua presença era opcional? Valdomiro deu um passo à frente, o dedo indicador apontado como uma arma. Eu apostei em você, Gregório, disse aos diretores que você era confiável, que podia liderar essa apresentação. E você me fez passar vergonha. Fez a empresa inteira passar vergonha. Uma mulher passou mal na rua, Gael disse, tentando manter a voz firme. Ela caiu, estava sangrando. Ninguém parou para ajudar. Eu não podia simplesmente deixá-la lá. Valdomiro o encarou como se ele tivesse dito algo em um idioma incompreensível. Depois soltou uma risada curta, sem humor. Você está me dizendo que perdeu a reunião mais importante da sua carreira para ajudar uma desconhecida na rua? Você não é assistente social. Gregório, você é analista de logística de uma empresa privada. Seu trabalho é estar aqui, fazer o que é pago para fazer, não sair bancando o bom samaritano no meio da cidade. Ela poderia ter morrido. E daí? Valdomiro abriu os braços, exasperado. Existem serviços públicos para isso. Bombeiros, SAMU, polícia. Você acha que o mundo vai parar de girar porque você não socorreu uma pessoa? Você acha que sua bondade vale 17 milhões de reais? O silêncio que se seguiu foi denso e constrangedor. Gael sentiu todos os olhares sobre ele, a mistura de choque e pena nos rostos dos colegas que observavam a cena. Jandira desviou os olhos, incapaz de sustentar o contato visual. Alguém tossiu nervosamente em uma das baias. Suba para o Araca Valdomiro, disse a voz agora controlada, fria. A diretoria quer falar com você. E Gregório, ele adicionou virando-se para voltar à sala de reuniões, pode ir preparando suas coisas. Não há mais espaço para gente que não sabe separar emoção de profissionalismo nesta empresa.
Gael ficou parado no corredor por um longo momento depois que Valdomiro desapareceu. Seus dedos apertaram a alça da pasta molhada até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele queria gritar, queria socar algo, queria voltar no tempo e fazer uma escolha diferente. Mas outra parte dele, a parte que soava como a voz de Marcela, sussurrava que ele havia feito exatamente o que deveria ter feito. Que algumas coisas eram mais importantes que dinheiro, que contratos, que carreiras. Subiu até o 15º andar, onde ficava o Departamento de Recursos Humanos. A conversa durou exatos 12 minutos. A gestora, uma mulher de meia-idade chamada Fabrícia, foi educada, mas inflexível. Explicou que a empresa não poderia manter um funcionário que demonstrava falta de comprometimento com as prioridades organizacionais, que a decisão já estava tomada, que ele receberia todas as verbas rescisórias conforme a lei, mas que precisava entregar o crachá e limpar sua mesa até o fim do dia. Gael assinou os papéis sem ler. Entregou o crachá, desceu até sua estação de trabalho, uma baia sem janelas no 12º andar, e começou a recolher seus pertences. Não eram muitos. Uma caneca com a inscrição Melhor Pai do Mundo que Helena lhe dera no Dia dos Pais. Um porta-retratos com uma foto dos dois em uma viagem à praia em Torres. Alguns blocos de anotações, canetas, colocou tudo em uma caixa de papelão que Jandira lhe trouxe, sem dizer uma palavra, apenas com um olhar de solidariedade impotente. Quando estava saindo, cruzou com alguns colegas no elevador. Todos evitaram olhar diretamente para ele. Um deles, Rafael, com quem Gael jogava futebol aos sábados de manhã, murmurou um boa sorte, cara quase inaudível. Os outros permaneceram em silêncio, estudando os números que piscavam no painel, acima da porta, como se fossem a coisa mais fascinante do mundo. Do lado de fora a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Gael colocou a caixa no banco de trás do seu Corsa 2010, sentou-se ao volante e ficou ali, imóvel, olhando para o prédio da Transcontinental, através do para-brisa embaçado. 9 anos. 9 anos de dedicação, de horas extras não pagas, de finais de semana sacrificados, de noites em claro revisando planilhas e otimizando rotas. E tudo terminou em uma manhã, por causa de uma escolha que ele faria de novo, mesmo sabendo das consequências. O celular tocou. Era a escola de Helena. Por um momento de pânico, Gael pensou que algo tivesse acontecido com a filha, mas era apenas a secretaria lembrando que o pagamento da mensalidade estava atrasado. Ele prometeu regularizar até o fim da semana e desligou, sentindo o nó no estômago apertar ainda mais. Como ia pagar a mensalidade sem salário? Como ia pagar qualquer coisa? Dirigiu até o apartamento em Navegantes, estacionou em frente ao prédio de 4 andares onde morava desde que Helena nascera. Subiu os 3 lances de escada, abriu a porta e entrou na sala pequena, mas organizada, onde cada objeto tinha seu lugar, porque não havia espaço para desperdício. Colocou a caixa no chão, tirou a roupa molhada, tomou um banho quente que não conseguiu aquecer o frio que sentia por dentro. Sentou-se no sofá, de 2 lugares. O mesmo sofá onde Marcela costumava se enrolar com um livro nas tardes de domingo, e segurou o rosto entre as mãos. Não chorou. Não conseguia chorar. Apenas ficou ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, tentando encontrar alguma lógica, alguma justiça em um sistema que punia bondade e recompensava indiferença. O resto do dia passou em uma névoa. Gael preparou o almoço mecanicamente. Comeu sem sentir o gosto. Tentou responder a algumas mensagens de trabalho de conhecidos que já tinham ouvido a notícia e queriam saber se era verdade. Confirmou que era. Não entrou em detalhes. Não tinha forças para isso. Às 5 da tarde, foi buscar Helena na escola. A menina entrou no carro falando animadamente sobre uma apresentação de ciências que sua turma estava preparando, sobre como ela tinha sido escolhida para fazer a parte sobre o sistema solar, sobre como estava empolgada. Gael sorriu e fez as perguntas certas. Demonstrou interesse genuíno, porque não importava o que tivesse acontecido, Helena merecia toda a sua atenção. Foi só à noite, depois que jantaram, e ele ajudou a filha com a lição de casa e a colocou para dormir,
que Gael finalmente se permitiu pensar no futuro imediato. Sentou-se à mesa da cozinha com um caderno e uma calculadora e começou a fazer contas. A rescisão cobriria 2 meses, talvez 3, se ele fosse extremamente cuidadoso com os gastos. Depois disso, se não conseguisse outro emprego, teria que começar a vender coisas. O carro, os poucos móveis de valor que ainda tinha. Talvez até considerar tirar Helena da escola particular e matriculá-la na rede pública, um pensamento que o fazia sentir como o pior pai do mundo. Pegou o laptop e abriu sites de emprego. Atualizou seu currículo, começou a enviar candidaturas para vagas em sua área. Mas sabia que o mercado estava difícil, que havia dezenas de candidatos para cada posição, que em Porto Alegre, as empresas de logística eram um círculo fechado, onde todos se conheciam e notícias como a sua viajavam rápido. Quanto tempo levaria até que os recrutadores soubessem por que ele tinha sido demitido? Quanto tempo até que ninguém mais quisesse correr o risco de contratar alguém que colocava a emoção acima do profissionalismo? Era quase meia-noite quando Gael finalmente fechou o laptop e se preparou para dormir. Montou o sofá-cama na sala, como fazia todas as noites, e deitou-se olhando para o teto rachado, ouvindo o som abafado dos carros que passavam na avenida. Pensou em Eugênia Brandão de Alencar, aquela senhora de olhos azuis pálidos que ele tinha segurado a mão por 20 minutos em uma calçada molhada. Será que ela estava bem? Será que tinha família, alguém que cuidasse dela? Será que algum dia saberia que o ato de ajudá-la tinha custado a ele tudo o que tinha construído? Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono demorou horas para vir. E quando finalmente veio, trouxe sonhos onde ele estava correndo. Sempre correndo, tentando alcançar algo que ficava cada vez mais distante, enquanto vozes ao seu redor repetiam que ele tinha feito a escolha errada, que bondade não pagava contas, que o mundo não tinha espaço para gente como ele. Mas mesmo nos sonhos, mesmo sabendo de tudo que tinha perdido, Gael sabia que se o tempo voltasse, se ele estivesse novamente naquela esquina com a chuva caindo e 10 minutos no relógio, faria exatamente a mesma coisa, porque algumas escolhas, ele pensou antes de mergulhar no sono profundo, não são sobre lucro ou prejuízo, sucesso ou fracasso. Algumas escolhas são sobre conseguir olhar no espelho pela manhã e reconhecer a pessoa que olha de volta. E isso, por mais caro que custasse, era algo que Gael não estava disposto a negociar. Os primeiros dias após a demissão passaram em uma sucessão de pequenas humilhações, que Gael engoliu em silêncio. Na segunda-feira seguinte, acordou no mesmo horário de sempre. O corpo, condicionado por anos de rotina, a despertar às 6 da manhã, mesmo sem o despertador. Por alguns segundos, deitado no sofá-cama, ele esqueceu o que tinha acontecido. Depois, a memória voltou como um soco no estômago, e com ela veio a consciência de que não tinha para onde ir. Nenhuma reunião para comparecer, nenhum relatório para entregar, nenhum propósito que o esperasse, além das 4 paredes do apartamento. Levantou-se mesmo assim, preparou o café da manhã para Helena, ajudou-a a se arrumar para a escola, verificou se ela tinha levado todos os materiais necessários. A menina percebeu algo diferente no jeito como ele se demorava na despedida, segurando-a por mais tempo que o habitual antes de soltá-la no portão da escola, mas não disse nada. Apenas o olhou com aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os de Marcela, e perguntou se estava tudo bem. Gael sorriu e disse que sim, que estava tudo ótimo, que ela deveria prestar atenção na aula e que ele a buscaria no horário de sempre. Depois que Helena entrou, Gael ficou ali parado por alguns minutos, observando as outras crianças chegarem acompanhadas de pais apressados, mães que se despediam correndo porque tinham compromissos de trabalho. Ele os invejou. Invejou a pressa deles, a certeza de que tinham um lugar para estar, uma função para cumprir, um salário garantido no fim do mês. Voltou para o carro sentindo-se transparente, como se tivesse deixado de existir para o mundo, no momento em que entregou o crachá da Transcontinental. Em casa, tentou manter-se ocupado. Atualizou o currículo pela 10ª vez,
reformulando frases, tentando encontrar uma maneira de explicar a saída abrupta da última empresa sem soar como alguém problemático. Enviou mais candidaturas, sabendo que provavelmente se perderiam em sistemas automatizados que nunca seriam revisados por olhos humanos. Verificou a conta bancária e fez contas novamente, tentando esticar cada centavo, cortando tudo o que não fosse absolutamente essencial. Cancelou a assinatura de streaming, que Helena gostava de assistir aos fins de semana. Passou a comprar marcas genéricas no supermercado. Começou a calcular se valia a pena manter o plano de saúde ou arriscar depender apenas do SUS. As respostas das empresas Quando Bynum eram sempre as mesmas. Mensagens automáticas agradecendo o interesse, mas informando que seguiriam com outros candidatos, cujos perfis estavam mais alinhados com as necessidades da vaga. Gael sabia ler nas entrelinhas. Sabia que seu nome já tinha circulado pelo mercado, que a história da reunião perdida, ampliada e distorcida pelo telefone sem fio corporativo o marcara como não confiável. Em uma conversa rápida com Rafael, seu antigo colega, ele confirmou suas suspeitas. Valdomiro estava espalhando que Gael tinha problemas pessoais graves, que não conseguia lidar com a pressão, que tinha abandonado a empresa em um momento crítico por motivos que ninguém entendia direito. Na terceira semana, o desespero começou a assumir formas mais concretas. Gael passou a considerar trabalhos fora de sua área, vagas que pagavam menos da metade do que ele ganhava antes. Atendente de telemarketing, repositor de estoque, motorista de aplicativo. Começou a dirigir para o Uber nas madrugadas, depois que Helena dormia, voltando às 4 da manhã para conseguir algumas horas de sono antes de acordar e retomar a rotina de pai. O dinheiro que entrava mal cobria a gasolina e a manutenção do carro, mas era melhor que nada. Era alguma coisa. Era a ilusão de que ele ainda estava lutando, ainda estava no controle. Foi durante uma dessas noites, já perto das 3 da madrugada, de uma sexta-feira, que Gael pegou uma corrida que o levou até o Moinhos de Vento. O passageiro era um homem mais velho, bem vestido, que passou todo o trajeto ao telefone falando sobre um jantar de negócios que tinha acabado. Gael o deixou em frente a um prédio elegante, todo iluminado com um porteiro de terno na entrada. Enquanto esperava o homem descer, olhou ao redor para aquele bairro onde cada apartamento valia mais do que ele ganharia em uma vida inteira de trabalho. As ruas eram limpas, arborizadas, silenciosas. Não havia lixo acumulado nas calçadas. Não havia prédios descascados. Não havia aquela sensação de precariedade que permeava Navegantes. Era como se fosse uma cidade diferente dentro da mesma Porto Alegre. E foi ali, olhando para aquele mundo, que ele era completamente estrangeiro, que Gael se lembrou de Eugênia Brandão de Alencar. O endereço na carteira dela era daquele bairro. Será que ela morava em algum daqueles prédios luxuosos? Será que tinha se recuperado bem? A lembrança dela trouxe uma onda de amargura que Gael não esperava. Ele tinha sacrificado tudo para ajudá-la, e ela provavelmente nem se lembrava dele. Provavelmente tinha voltado para sua vida de conforto, sem nunca olhar para trás, sem nunca saber ou se importar com o preço que aquele gesto tinha custado. Sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não era justo culpá-la. Ela não tinha pedido para ser ajudada. Não tinha prometido nada. A escolha tinha sido dele. E as consequências também. Dirigiu de volta para Navegantes e estacionou em frente ao prédio quando o céu já começava a clarear. Subiu as escadas em silêncio, entrou no apartamento, deitou-se no sofá-cama sem tirar a roupa. 2 horas depois, o despertador tocou e o ciclo recomeçou. No fim da 4ª semana, a conta de luz chegou com aviso de corte. Gael conseguiu negociar um parcelamento, mas teve que usar dinheiro que estava reservado para o mercado. Passou a fazer apenas 2 refeições por dia, pulando o almoço, dizendo a Helena que tinha comido enquanto ela estava na escola. A menina começou a notar as mudanças. Perguntou por que eles não iam mais ao cinema aos sábados. Por que não compravam mais a marca de cereal que ela gostava? Por que o pai parecia sempre tão cansado, tão distante? Gael inventava desculpas, mas via nos olhos dela que Helena não acreditava completamente. Ela estava crescendo, ficando mais esperta, mais atenta. Logo não conseguiria mais esconder a verdade. Foi em uma terça-feira,
exatos 33 dias depois da demissão, que o telefone tocou com um número desconhecido. Gael quase não atendeu, achando que era mais uma cobrança ou uma oferta de cartão de crédito. Mas algo o fez deslizar o dedo na tela e aceitar a chamada. Alô, bom dia. Falo com o Sr. Gregório Montenegro Falcão? A voz era feminina, jovem, com um sotaque que Gael não conseguiu identificar de imediato. Sim, sou eu. Meu nome é Beatriz, sou assistente da senhora Eugênia Brandão de Alencar. A senhora pediu que eu entrasse em contato com o senhor. Gael sentou-se ereto no sofá, o coração acelerando. Eugênia, a senhora que passou mal na Rua dos Andradas? Exatamente. A senhora Eugênia gostaria de conreclo pessoalmente, para agradecê-lo pelo que o senhor fez. Ela pediu que eu verificasse se o senhor teria disponibilidade para visitá-la amanhã à tarde, por volta das 3 horas. Gael ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Parte dele queria recusar. Não queria nada daquela mulher. Não queria um agradecimento que não mudaria nada do que tinha acontecido. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava em decência, em fazer as coisas certas mesmo quando custavam caro, sabia que seria grosseiro recusar. Pode ser, ele disse finalmente. Onde Beatriz deu um endereço no Moinhos de Vento e instruções sobre como chegar. Era um apartamento, disse ela, no 10º andar de um edifício chamado Residencial Parque das Acácias. Gael anotou tudo em um pedaço de papel, agradeceu e desligou. Ficou olhando para o endereço anotado, tentando decidir se aquilo era uma boa ideia ou apenas mais uma maneira de esfregar na sua cara a diferença entre o mundo dele e o dela. Na quarta-feira, Gael acordou mais cedo que o habitual, tomou um banho demorado, passou a roupa menos surrada que tinha. Uma camisa social azul clara que Marcela tinha comprado para ele anos atrás e que ele usava apenas em ocasiões especiais. Deixou Helena na escola e dirigiu até o Moinhos de Vento, com quase 1 hora de antecedência. Parou em um café próximo ao endereço, pediu um expresso que mal podia pagar e ficou ali repassando mentalmente o que diria. Obrigado por lembrar de mim. Fico feliz que a senhora esteja bem. Não foi nada demais. Qualquer um teria feito o mesmo. Mentiras educadas que facilitariam a despedida. Às 2h55, Gael estacionou em frente ao Residencial Parque das Acácias. Era um prédio imponente, com fachada de mármore e vidro, jardins na entrada, um porteiro que o recebeu com uma educação profissional mais distante. Gael deu seu nome, esperou enquanto o porteiro confirmava pelo interfone. Depois, foi liberado para entrar. O lobby era todo decorado com móveis modernos e quadros que pareciam originais. O tipo de lugar onde cada detalhe custava mais do que o aluguel mensal do apartamento em Navegantes. Subiu no elevador espelhado, vendo seu reflexo multiplicado em todas as paredes. Um homem de 34 anos, que parecia ter 40, com olheiras fundas e uma tensão permanente nos ombros. O elevador parou no 10º andar, e as portas se abriram diretamente para um hall privativo onde havia apenas uma porta, de madeira maciça, com detalhes em bronze. Antes que Gael pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, e uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, apareceu com um sorriso profissional. Senhor Gregório, sou a Beatriz, por favor. Entre. Gael entrou e se viu em um apartamento que era maior que 3 vezes o espaço onde ele morava. O piso era de madeira clara, as paredes decoradas com arte que ele não reconhecia, mas que exalava dinheiro e bom gosto. Havia janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e móveis que pareciam ter sido escolhidos individualmente por um designer. Era bonito, mas de uma maneira intimidadora, como um museu onde ele não tinha permissão para tocar em nada. A senhora Eugênia está na sala de estar? Beatriz disse, guiando-o por um corredor. Ela está muito ansiosa para vê-lo. Eles entraram em uma sala menor, mais aconchegante que o resto do apartamento, com estantes cheias de livros e poltronas de couro macio, dispostas ao redor de uma mesa de centro. Eugênia estava sentada em uma das poltronas, usando um vestido elegante mas simples, os cabelos brancos presos em um coque impecável. O pulso direito estava enfaixado, e havia uma pequena bandagem na testa. Mas fora isso, ela parecia muito melhor do que na última vez que Gael a vira. Quando ela o viu,
Os olhos azuis pálidos se iluminaram com um reconhecimento genuíno. Gael, ela disse, e a maneira como pronunciou o nome, com carinho e gratidão, fez algo se apertar no peito dele. Você veio. Boa tarde, dona Eugênia. Gael respondeu, mantendo uma distância respeitosa. Fico feliz em ver que a senhora está bem. Graças a você, ela disse, fazendo um gesto para que ele se sentasse na poltrona em frente à dela. Se você não tivesse parado, se não tivesse ficado comigo até a ambulância chegar, os médicos disseram que eu estava tendo um princípio de AVC cerebral. Mais alguns minutos e as consequências poderiam ter sido irreversíveis. Gael sentou-se, sem saber o que dizer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Eugênia, disse com firmeza. Não fizeram. Eu caí naquela calçada e dezenas de pessoas passaram por mim. Ninguém parou. Ninguém se importou. Mas você parou. Vok? Ficou? E eu preciso que você saiba que isso não foi pouca coisa para mim. Houve um silêncio constrangedor. Gael olhou para as mãos, procurando palavras que não chegavam. Foi Eugênia quem quebrou o silêncio. Beatriz me contou que você trabalha com logística. Ela disse. Ou trabalhava. Ela teve dificuldade para encontrar informações atualizadas sobre você. Gael ergueu os olhos, surpreso. A senhora investigou minha vida? Eu queria saber quem tinha me salvado. Eugênia disse sem pedir desculpas. E descobri algumas coisas interessantes. Descobri que você foi demitido no mesmo dia em que me ajudou. Que você perdeu uma reunião importante por minha causa. A garganta de Gael se fechou. A senhora não teve culpa de nada. Talvez não, mas o resultado foi o mesmo, não foi? Os olhos dela eram penetrantes. Liam muito mais do que Gael gostaria de revelar. Você está desempregado há quanto tempo? 1 mês. E 3 dias. E como estão as coisas? Financeiramente, quero dizer. Gael hesitou. A primeira reação foi mentir. Dizer que estava tudo bem. Que estava apenas aproveitando um tempo para considerar suas opções. Mas algo no olhar de Eugênia, algo genuíno e preocupado, o fez dizer a verdade. Difícil? Estou dirigindo à noite, fazendo entregas. Qualquer coisa que apareça, mas o mercado está complicado. As empresas fazem perguntas. Querem saber por que saí da Transcontinental tão repentinamente. E a verdade não soa bem quando você diz em voz alta. Eugênia assentiu lentamente, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas o peso que elas carregavam. Você tem família, uma filha, Helena, 9 anos, e a mãe dela morreu há 3 anos. Câncer. Eugênia fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma suavidade misturada com determinação. Gael, eu gostaria de fazer algo por você, para compensar de alguma forma o que você perdeu por me ajudar. E ali estava. O momento que Gael tinha temido desde que recebeu o telefonema. A oferta de dinheiro, de caridade, de pena, sentiu a raiva subir pela garganta. Eu não quero compensação, ele disse, mantendo a voz controlada com esforço. Eu não ajudei a senhora esperando algo em troca. E sinceramente, dona Eugênia, com todo o respeito, eu não preciso da sua pena. Não é pena, Eugênia disse calmamente. É gratidão. E mais que isso, é reconhecimento de que você fez o certo e foi punido por isso. Isso não me parece justo. A vida não é justa. Gael respondeu, levantando-se. A senhora deve saber disso melhor que eu, e aceitar dinheiro, ou favores, ou seja lá o que a senhora esteja pensando em oferecer, não mudaria nada, só faria eu me sentir pior. Mesmo que isso signifique continuar sofrendo, mesmo que isso afete sua filha, a menção a Helena foi como um golpe baixo. Gael cerrou os punhos ao lado do corpo. Helena é minha responsabilidade. Ele cuidou dela. Tenho certeza que cuida, Eugênia disse, sem se levantar, sem alterar o tom de voz. Mas me responda uma coisa, Gael. Se a situação fosse inversa, se eu pudesse ter feito algo para evitar que você fosse demitido, para evitar que você passasse por tudo isso, você acha que eu não deveria ter feito? Você acha que seria correto eu simplesmente assistir e não fazer nada só porque você tem orgulho? Gael ficou em silêncio, travando uma batalha interna. Tudo nele gritava para recusar, para sair dali com a cabeça erguida e nunca mais voltar. Mas havia Helena, havia as contas atrasadas,
o carro que estava precisando de manutenção, a mensalidade da escola que vencia em uma semana. Havia a realidade brutal de que orgulho não alimentava uma criança de 9 anos. Que a senhora está propondo? Ele perguntou finalmente, odiando-se um pouco por perguntar. Venha trabalhar para mim, Eugênia disse. Ou melhor, para minha família. Minha neta está estruturando um novo departamento de logística para otimizar as operações dos nossos empreendimentos imobiliários. Ela precisa de alguém competente, alguém com experiência real, não apenas teoria. Eu lhe daria uma recomendação, mas a contratação dependeria dela. Se ela te escolher, seria pelos seus méritos, não por caridade. Gael olhou para ela com desconfiança. E se ela não me escolher? Então pelo menos você terá tido uma chance justa. Que é mais do que a Transcontinental lhe deu. Era uma armadilha? Gael sabia. Não importava o que Eugênia dissesse, ele sempre seria visto como o cara que conseguiu o emprego por ter salvado a avó do chefe. Sempre haveria aquela mancha, aquela dúvida sobre se ele realmente merecia estar ali. Mas a alternativa era continuar dirigindo até 4 da manhã, continuar vendendo os poucos bens que tinha, continuar assistindo Helena crescer em um ambiente de escassez e incerteza. Eu gostaria de pensar sobre isso, ele disse. É claro, mas não demore muito. Minha neta é impaciente e já está entrevistando outros candidatos. Eugênia fez um gesto para Beatriz, que tinha permanecido discretamente perto da porta. Beatriz, por favor, dê ao Gael todas as informações de contato necessárias. Gael sabia que deveria agradecer, mas as palavras não saíam. Acenou com a cabeça, seguiu Beatriz até a porta, recebeu um cartão com um endereço de e-mail e um número de telefone. No elevador, olhando novamente para seu reflexo multiplicado, sentiu-se dividido entre alívio e uma vergonha difusa que não conseguia nomear. Dirigiu de volta para Navegantes no piloto automático, estacionou, subiu as escadas. Dentro do apartamento, sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando para o cartão que Beatriz lhe dera. Um pedaço de papel caro, com letras em relevo dourado. Lívia Brandão de Alencar, dizia, diretora de gestão patrimonial. Um e-mail corporativo, um número direto. Gael girou o cartão entre os dedos, pensando em todas as razões pelas quais deveria jogá-lo fora. Pensou no orgulho, na dignidade, na independência, mas depois pensou em Helena chegando da escola, em como ela merecia mais do que ele estava conseguindo dar, em como merecia segurança e estabilidade, e um pai que não estivesse sempre cansado demais, preocupado demais, quebrado demais. Pegou o laptop, abriu o e-mail, começou a escrever. Apagou. Começou de novo. Apagou, novamente. Na 10ª tentativa, finalmente conseguiu algo que não soava nem desesperado demais, nem arrogante demais. Uma mensagem simples, profissional, expressando interesse na vaga, anexando seu currículo, pedindo a oportunidade de uma entrevista. Releu 3 vezes, antes de finalmente clicar em enviar. Depois fechou o laptop, apoiou a testa nas mãos e permitiu-se, pela primeira vez em semanas, sentir algo que não fosse desespero. Era tênue, frágil, provavelmente ilusório, mas era algo. Era uma porta que talvez pudesse se abrir, um caminho que talvez pudesse levá-lo de volta a alguma forma de normalidade. Mais tarde, quando foi buscar Helena na escola, a menina percebeu algo diferente nele. Você está sorrindo, pai, ela disse. Surpresa? Estou? Gael tocou o próprio rosto, surpreso consigo mesmo. Acho que sim. Tive um dia melhor hoje. Que bom, Helena disse, entrelaçando os dedos pequenos nos dele. Eu gosto quando você sorri. Fazia tempo. E enquanto caminhavam de mãos dadas até o carro, Gael pensou que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para milagres pequenos em um mundo que insistia em ser cruel com quem tentava fazer o bem. A resposta ao e-mail chegou no dia seguinte, às 9h15 da manhã. Gael estava tomando café, ainda de pijama, porque não tinha nenhum compromisso marcado, quando o celular vibrou com a notificação. O coração disparou antes mesmo de abrir a mensagem. Era um e-mail automático, formal, com o logo do Grupo Brandão no cabeçalho, convidando-o para uma entrevista na sexta-feira,
às 11 horas. O endereço era de um prédio comercial no centro, próximo ao mercado público. Havia instruções sobre documentos a levar e uma lista de tópicos que seriam abordados durante a entrevista. Gael leu e releu a mensagem, procurando nas entrelinhas algum sinal de que aquilo era apenas um favor a Eugênia, uma formalidade que terminaria em uma recusa educada. Mas o tom era completamente profissional, impessoal até, sem nenhuma menção à conexão familiar ou às circunstâncias que o haviam levado até ali. Era como se ele fosse apenas mais um candidato em um processo seletivo normal. Isso o tranquilizou e o deixou ainda mais nervoso ao mesmo tempo. Passou os dias seguintes, se preparando com a mesma meticulosidade que aplicava a tudo na vida. Pesquisou tudo o que conseguiu encontrar sobre o Grupo Brandão, uma empresa familiar que atuava no setor imobiliário há 3 gerações, com foco em empreendimentos de alto padrão e gestão de patrimônio para grandes fortunas. Descobriu que a família controlava alguns dos edifícios mais emblemáticos de Porto Alegre, além de ter participação em shopping centers e complexos comerciais. Era uma operação grande e diversificada com raízes profundas na elite econômica do Rio Grande do Sul. Lívia Brandão de Alencar, a mulher que o entrevistaria, aparecia em poucas notícias públicas. Gael encontrou uma matéria de 2 anos atrás sobre ela, assumindo a direção do fundo patrimonial da família aos 30 anos, descrita como herdeira discreta de um império bilionário e conhecida por sua gestão conservadora e avessa a riscos. Havia uma foto dela em um evento de caridade, usando um vestido discreto e sorrindo educadamente para a câmera, mas o sorriso não alcançava os olhos. Ela era bonita de uma maneira clássica, com traços delicados e uma postura que transmitia controle absoluto. Gael olhou para aquela foto e tentou imaginar como seria a conversa entre eles. 2 mundos tão distantes que nem deviam falar a mesma língua, mesmo usando as mesmas palavras. Na quinta-feira à noite, depois de colocar Helena para dormir, Gael passou mais de 1 hora escolhendo o que vestir. Tinha apenas um terno, o mesmo que usara no funeral de Marcela, guardado no fundo do guarda-roupa, dentro de uma capa plástica. Tirou-o com cuidado, passou-o novamente, mesmo já estando passado, verificou se havia alguma mancha ou defeito visível. O tecido estava um pouco folgado nele agora, tinha emagrecido nos últimos meses, mas ainda servia. Separou uma gravata azul marinho, a camisa social que usara na visita a Eugênia, o sapato preto que poliu até o couro brilhar. Arrumou tudo em um cabide na porta do banheiro, como um soldado preparando o uniforme para a batalha. Mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou revirando no sofá-cama, ensaiando mentalmente respostas para perguntas que Lívia poderia fazer. Como explicaria a demissão sem soar amargo? Como mostraria suas qualificações sem parecer arrogante? Como estabeleceria que não estava ali apenas por influência de Eugênia, mas porque genuinamente tinha algo a oferecer? Às 4 da manhã, desistiu de dormir e foi fazer café, sentando-se à mesa da cozinha e revisando suas anotações até o sol começar a nascer. Helena acordou e percebeu imediatamente que havia algo diferente. O pai estava de terno, cheirando a loção pés-barba que ela nem sabia que ele ainda tinha. Os cabelos domados com gel. Ela o olhou com os olhos arregalados. Você está bonito, pai. Vai para algum lugar importante? Tem uma entrevista de emprego, Gael disse, ajustando a gravata pela 3ª vez. Uma oportunidade boa. Torça por mim, filha. Sempre torço. Helena respondeu, séria. Depois, com a sabedoria estranha das crianças que crescem rápido demais, adicionou, você vai conseguir. Você é o melhor pai do mundo, então tem que ser bom em outras coisas também. Gael se ajoelhou para ficar na altura dela e a abraçou forte, sentindo os olhos arderem. Obrigado, pequena. Isso significa muito para mim. Deixou Helena na escola com meia hora de antecedência. Não porque estivesse com pressa, mas porque não conseguia ficar parado. Dirigiu até o centro devagar, chegando ao prédio comercial onde ficava a sede do Grupo Brandão, com 45 minutos de antecedência. Estacionou em um edifício garagem próximo, pagando um valor que o fez engolir em seco, e caminhou até o endereço indicado. O prédio era moderno, todo envidraçado, com um lobby amplo decorado com mármore e madeira escura. Havia um café elegante no térreo, e Gael
Pensou em entrar para matar tempo e acalmar os nervos. Mas o preço de um expresso no cardápio, exposto na vitrine, o fez desistir. Em vez disso, ficou caminhando pela praça em frente, tentando controlar a respiração, repetindo para si mesmo que era só mais uma entrevista, que ele tinha feito isso dezenas de vezes antes. Às 10h55, entrou no lobby e se apresentou na recepção. Uma atendente jovem, impecavelmente vestida, verificou seu nome em uma lista e pediu que aguardasse. Gael sentou-se em uma das poltronas de couro próximas à recepção, as mãos suando dentro dos bolsos da calça. Observou as pessoas que circulavam pelo lobby, todas parecendo saber exatamente para onde iam e o que faziam ali, carregando pastas de couro legítimo e usando roupas que custavam mais que o aluguel dele. Às 11 em ponto, uma mulher se aproximou. Não era Lívia. Era alguém mais velha, de uns 50 anos, usando um taier cinza e carregando uma prancheta. Senhor Gregório Montenegro Falcão. Ela confirmou quando Gael se levantou. Sou Mariana, da gestão de pessoas. A doutora Lívia está terminando uma reunião, mas já vai recebê-lo. Por favor, me acompanhe. Gael seguiu Mariana até os elevadores, subindo até o 18º andar. As paredes do corredor eram decoradas com fotos em preto e branco de edifícios históricos de Porto Alegre, muitos dos quais Gael reconheceu como propriedade do Grupo Brandão. Passaram por várias salas com paredes de vidro, onde pessoas trabalhavam em silêncio concentrado, até chegarem a uma porta de madeira maciça no final do corredor. Mariana bateu 2 vezes e esperou. Entre, uma voz feminina respondeu do outro lado. Mariana abriu a porta e fez um gesto para que Gael entrasse. Boa sorte, ela murmurou antes de fechar a porta atrás dele. A sala era espaçosa, mas não ostensiva, com uma mesa de trabalho em L, ocupando um canto, estantes cheias de livros e pastas, e uma pequena área de reunião com uma mesa redonda e 4 cadeiras. Havia janelas amplas que ofereciam uma vista da cidade, mas as cortinas estavam parcialmente fechadas, deixando entrar apenas luz suficiente para iluminar sem ofuscar. Atrás da mesa de pé, organizando alguns documentos, estava Lívia Brandão de Alencar. Ela era diferente da foto que Gael tinha visto online, mais alta do que ele imaginava, com cerca de 1,70 m de altura, usando um vestido executivo preto que era elegante sem ser chamativo. Os cabelos castanhos escuros estavam presos em um rabo de cavalo baixo, e ela não usava quase nenhuma maquiagem, apenas o suficiente para acentuar os olhos cor de mel que agora o analisavam com uma intensidade que o fez querer recuar. Havia algo na postura dela, na maneira como segurava os ombros, que comunicava autoridade absoluta, apesar da idade relativamente jovem. Senhor Montenegro, ela disse, não oferecendo a mão para cumprimentá-lo. Sente-se, por favor. Gael sentou-se em uma das cadeiras em frente à mesa, tentando não parecer tão desconfortável quanto se sentia. Lívia permaneceu de pé por mais alguns segundos, terminando de organizar os papéis, antes de finalmente se sentar e virar a atenção completamente para ele. O silêncio que se seguiu foi deliberado. Gael percebeu uma tática para Dixalou nervoso, para fazê-lo falar primeiro. Mas ele tinha aprendido em anos de negociações de logística que quem fala primeiro geralmente perde. Então, apenas segurou o olhar dela e esperou. Foi Lívia quem quebrou o silêncio. E havia algo que poderia ser aprovação ou irritação no tom dela. Gael não conseguiu decidir. Eu li seu currículo. Ela começou, abrindo uma pasta na mesa e folheando algumas páginas. Formação em administração pela Universidade do Rio Grande do Sul, especialização em logística e supply chain pela PUC, 9 anos de experiência na Transcontinental Logística. Os últimos 4 como analista sênior, números impressionantes em otimização de rotas e redução de custos operacionais. Cartas de recomendação? Bem, você não incluiu nenhuma carta de recomendação da Transcontinental. Não, Gael confirmou. Minha saída de lá não foi exatamente amigável. Isso me foi relatado. Lívia disse, os olhos ainda nos papéis. Minha avó me contou a versão dela dos acontecimentos. Gostaria de ouvir a sua. Gael respirou fundo. Ali estava o momento que ele tinha temido e preparado em igual medida. Eu estava a caminho de uma reunião crucial quando presenciei sua avó caindo na rua. Ela estava sozinha, ferida
possivelmente tendo um AVC cerebral. Ninguém parou para ajudar. Eu parei. Fiquei com ela até a ambulância chegar. Isso me fez perder a reunião. A empresa perdeu o contrato e eu fui demitido no mesmo dia. E você se arrepende? A pergunta foi feita de forma neutra, mas Gael sentiu que havia muito peso na resposta. De ter ajudado sua avó? Não. De ter aceitado trabalhar em uma empresa que pune funcionários por demonstrarem decência básica? Talvez. Mas isso é retrospecto. Na hora, fiz o que achei certo. Lívia o observou em silêncio por um longo momento. Minha avó tem 82 anos. E desde que meu avô morreu há 10 anos, desenvolveu uma tendência preocupante a tentar salvar todo mundo que cruza o caminho dela. Fez doações para orfanatos, financiou bolsas de estudo, ajudou dezenas de famílias em situação difícil. É generosa até a imprudência, e isso já causou problemas antes. Gael sentiu o estômago afundar. Ele sabia onde aquilo estava indo. Então, eu preciso ser clara com você desde o início, Sr. Montenegro. Se você está aqui porque acha que minha avó vai pressionar a família a lhe dar um emprego por gratidão, está enganado. Eugênia pode ter muita influência emocional, mas as decisões de contratação no Grupo Brandão são baseadas exclusivamente em competência e adequação ao cargo. Não faço caridade. Não contrato pessoas por pena ou pressão familiar. As palavras eram duras, mas Gael sentiu um estranho alívio. Pelo menos, ela estava sendo honesta. Pelo menos, não estava fingindo que a situação era normal. Eu entendo, ele disse, e para ser igualmente claro, eu não quero caridade. Se a senhora decidir que não sou adequado para a vaga, agradeço pelo tempo e sigo em frente. Mas se decidir me contratar, prefiro que seja porque viu valor no que posso oferecer. Não porque sua avó pediu. Algo mudou no rosto de Lívia. Não exatamente um sorriso, mas uma suavização quase imperceptível ao redor dos olhos. Bem, então, vamos ao que interessa. Que você sabe sobre as operações do Grupo Brandão? Durante a hora seguinte, Gael foi submetido ao que provavelmente foi a entrevista mais rigorosa da sua vida. Lívia não facilitou nada. Fez perguntas técnicas complexas sobre gestão de frotas, otimização de rotas em ambientes urbanos, controle de estoques, sistemas de rastreamento, margens de erro aceitáveis, protocolos de emergência. Apresentou casos hipotéticos e pediu que ele propusesse soluções em tempo real. Desafiou cada resposta dele, procurando falhas, testando a profundidade do conhecimento. Gael respondeu tudo com a precisão que tinha aperfeiçoado em anos de trabalho. Citou estudos, mencionou tecnologias emergentes, admitiu quando não sabia algo, mas explicou como encontraria a resposta. Percebeu, em algum momento no meio da entrevista, que estava realmente gostando daquilo. Fazia tempo que alguém o desafiava intelectualmente daquela forma, que tratava suas ideias com seriedade suficiente para debate-las de verdade. Quando Lívia finalmente fechou a pasta e recostou-se na cadeira Gael, não conseguia decifrar a expressão dela. Ela poderia estar impressionada ou entediada. O rosto era uma máscara perfeita de neutralidade profissional. Você é competente, ela disse finalmente. Talvez até mais do que o cargo inicialmente exige. O que me faz perguntar por que alguém com suas qualificações ainda não foi recontratado em outro lugar. O mercado em Porto Alegre não está tão ruim assim. Está, quando seu antigo chefe espalha que você tem problemas de confiabilidade, Gael respondeu sem rodeios. Quando as pessoas ligam para referências e ouvem que você abandonou a empresa em um momento crítico por motivos pessoais, a verdade se perde no telefone sem fio corporativo. E você não processou a Transcontinental por difamação? Com que dinheiro? Com que tempo? Eu tenho uma filha de 9 anos para criar, sozinho. Minhas prioridades são outras. Lívia tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Se eu te contratar, vai haver comentários. As pessoas vão assumir que foi por influência da minha avó, que foi um favor. Isso não te incomoda? Incomoda, mas não tanto quanto não conseguir pagar as contas incomoda. E se eu provar que mereço estar aqui, eventualmente as pessoas vão parar de falar, você é otimista. Não, apenas pragmático. Pela primeira vez, Lívia realmente sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu gosto de pragmatismo. Vou ser honesta com você, Sr. Montenegro. Sua situação é complicada.
Contratar você seria politicamente delicado dentro da empresa. E eu não gosto de delicadezas políticas. Mas também não encontrei, em 2 semanas de entrevistas, ninguém com sua combinação de experiência prática e capacidade analítica. Então estou disposta a fazer uma proposta. Gael se inclinou para a frente, o coração acelerando. Período de experiência de 3 meses. Salário inicial compatível com o mercado para a função. Sem privilégios especiais. Você responde diretamente a mim e será avaliado pelos mesmos critérios que qualquer outro funcionário. Se em 3 meses você provar que vale a pena, a contratação se torna permanente e discutimos benefícios. Se não, nos separamos sem ressentimentos. Aceita? Gael não precisou pensar muito. Aceito. Ótimo. Mariana vai preparar a documentação e enviar por e-mail. Você começa na segunda-feira, às 8 horas. Vista código de vestuário executivo casual, nada muito formal, mas profissional. Vou apresentá-lo à equipe e passar os primeiros projetos. Perguntas? Uma. A senhora vai contar para a equipe sobre minha conexão com Dona Eugênia? Lívia o olhou diretamente nos olhos. Não. A menos que alguém pergunte diretamente. Mas em Porto Alegre, especialmente nos círculos empresariais, segredos têm meia vida curta. Eventualmente, alguém vai descobrir. Quando isso acontecer, a melhor defesa é o trabalho exemplar. Compreendido? Compreendido. Então estamos conversados. Mariana vai acompanhá-lo na saída. Gael se levantou, ainda processando que aquilo realmente tinha acontecido. Que ele tinha um emprego novamente. Estava quase na porta quando a voz de Lívia o deteve. Senhor Montenegro. Ele se virou. Minha avó é uma mulher notável, mas também pode ser teimosa e emotiva. Ela provavelmente vai querer acompanhar seu progresso aqui, talvez até interferir se achar que não está sendo tratado bem. Eu aprecio muito ela, mas não vou permitir que sentimentalismo interfira nas operações da empresa. Se em algum momento você sentir que está sendo pressionado ou usado como peão em alguma dinâmica familiar, quero que me informe imediatamente. Clareza, clareza total. Bem-vindo ao Grupo Brandão então. Gael saiu da sala com as pernas bambas, quase tropeçando no próprio pé. Mariana o esperava no corredor e o guiou de volta aos elevadores, explicando os próximos passos, os documentos que ele precisaria trazer, os procedimentos de integração. Gael mal ouvia, ainda tentando processar a conversa que acabara de ter. Lívia Brandão de Alencar era exatamente o que ele tinha imaginado, e ao mesmo tempo completamente diferente. Dura, direta, sem paciência para sentimentalismos, mas também justa e surpreendentemente perceptiva. Trabalhar para ela seria desafiador, provavelmente frustrante às vezes, mas Gael tinha a sensação de que se conseguisse ganhar o respeito dela, seria algo genuinamente merecido. Quando chegou ao térreo e saiu para a rua, o dia estava ensolarado, o tipo de manhã clara de outono que Porto Alegre às vezes oferecia depois de dias de chuva. Gael caminhou até o carro, sentindo algo que não sentia há semanas. Esperança, não a esperança ingênua de que tudo ficaria magicamente bem, mas a esperança pragmática de que, talvez, com trabalho e sorte, ele pudesse reconstruir o que tinha perdido. Pegou o celular e ligou para a escola de Helena. A secretária atendeu e ele pediu para falar com a filha, dizendo que era importante. Alguns minutos depois, a voz de Helena, curiosa e levemente preocupada, veio pela linha. Pai, aconteceu alguma coisa? Consegui, pequena, Gael disse, e percebeu que estava sorrindo tanto que as bochechas doíam. Consegui o emprego. Começo na segunda-feira, o grito de alegria de Helena foi tão alto que ele teve que afastar o telefone do ouvido. Ele riu, um riso genuíno que nasceu no fundo do peito e subiu até a garganta, liberando semanas de tensão acumulada. Isso é tão bom, pai. Eu sabia que você ia conseguir. Você acreditou mais em mim do que eu mesmo, Gael admitiu. Vou te buscar mais cedo hoje. Que tal? Podemos comemorar, tomar um sorvete, talvez? Pode ser pizza? Helena negociou, com a sagacidade comercial de sempre. Pode ser pizza, mas nada de coberturas extras absurdas. Combinado. Combinado. Gael desligou e ficou ali parado na calçada, segurando o celular, sentindo algo que tinha esquecido que podia sentir.
Orgulho. Orgulho de si mesmo, de ter sobrevivido ao pior mês da sua vida, de ter mantido a dignidade mesmo quando tudo conspirava para quebrá-lo. Orgulho de Helena, que tinha sido forte quando ele precisava que ela fosse. E estranhamente, um tipo peculiar de gratidão a Eugênia, que tinha se recusado a Dixalou afundar no orgulho autodestrutivo. Mas abaixo de tudo isso, havia também uma ansiedade sussurrante. Porque agora, o trabalho de verdade começava agora. Ela teria que provar todos os dias que merecia estar ali. Teria que enfrentar os olhares questionadores, os comentários velados, a pressão constante de ser visto como o cara que conseguiu o emprego por conexões. Teria que trabalhar o dobro para receber metade do crédito, provavelmente. Teria que estar sob o escrutínio constante de Lívia Brandão de Alencar, que claramente não dava nada de graça e não perdoaria erros. Mas enquanto dirigia para buscar Helena mais cedo, enquanto imaginava a expressão dela quando ele chegasse na escola fora do horário, só para dar a boa notícia pessoalmente, Gael decidiu que estava pronto para o desafio. Tinha sobrevivido a perder Marcela. Tinha sobrevivido a perder o emprego. Tinha sobrevivido a um mês de incerteza e humilhação silenciosa. Sobreviveria a isso também. E quem sabe, talvez até prosperasse. A segunda-feira chegou com uma ansiedade diferente da que Gael tinha sentido antes da entrevista. Desta vez não era o medo de fracassar em conseguir a vaga, mas a pressão de provar que merecia tê-la conseguido. Acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo, e passou a hora seguinte se preparando com um cuidado obsessivo. Escolheu uma calça social cinza, camisa branca e um blazer azul marinho que tinha comprado anos atrás e raramente usava. Fez a barba com atenção redobrada, cortou as unhas, penteou os cabelos até ficarem perfeitamente alinhados. Queria causar a impressão certa. Queria que ninguém pudesse olhar para ele e ver algo além de profissionalismo. Helena acordou enquanto ele tomava café e veio até a cozinha ainda de pijama, esfregando os olhos. "Você está nervoso, pai?" Ela observou com aquela percepção aguda que sempre o surpreendia. "Um pouco", Gael admitiu. "É o primeiro dia. Quero que dê tudo certo." "Vai dar", Helena disse, com a confiança absoluta da infância. "Você é muito inteligente. Mais inteligente que todo mundo." Gael sorriu e ajou Rousseau para abraçá-la. "Obrigado pela torcida, pequena. Agora vamos. Preciso te deixar na escola mais cedo hoje." O trânsito estava pesado mesmo àquela hora, e Gael chegou ao prédio do Grupo Brandão às 7h40, 20 minutos de antecedência. Subiu até o 18º andar e encontrou o corredor ainda meio vazio, apenas algumas pessoas circulando com cafés nas mãos. Mariana, a gestora de pessoas que o havia recebido na sexta-feira, estava esperando na recepção do andar. Ela o cumprimentou com um sorriso profissional e o guiou por uma série de procedimentos administrativos: cadastro no sistema, emissão de crachá, configuração de e-mail corporativo, entrega de um laptop e um celular da empresa. Tudo foi feito com eficiência silenciosa, sem conversa desnecessária. Às 8 em ponto, Mariana o levou até o que seria sua estação de trabalho. Era uma sala compartilhada com outros 5 analistas, cada um com sua própria mesa em formato de L, 2 telas de computador e arquivos organizados em prateleiras. O espaço era moderno, bem iluminado, com plantas nas divisórias e um café de cápsulas em uma mesa lateral. Era incomparavelmente melhor que a baia sem janelas que ele tinha na Transcontinental. Os outros 5 analistas já estavam ali. Mariana fez as apresentações rapidamente. Havia Tomás, um homem de uns 40 anos com óculos de aro grosso e uma caneta eternamente presa atrás da orelha. Fernanda, uma mulher jovem, talvez 25 anos, com expressão séria e uma pilha de relatórios já aberta na mesa. Rodrigo, aparentando 30 e poucos anos, usando uma camisa xadrez e fones de ouvido pendurados no pescoço. Júlia, de meia idade, cabelos curtos tingidos de loiro, que o cumprimentou com um aceno breve. E Caio, o mais novo, devia ter uns 22 anos, estagiário terminando a faculdade, que olhou para Gael com a curiosidade aberta da juventude. Todos foram educados, mas Gael percebeu o olhar avaliativo, a curiosidade mal disfarçada. Ele era o novo,
aquele que estava ocupando uma vaga que provavelmente tinha sido disputada por dezenas de candidatos. Eles se perguntavam quem ele era, de onde vinha, por que tinha sido escolhido. Gael retribuiu os cumprimentos com a cordialidade necessária, mas mantendo certa distância. Sabia que levaria tempo para ser aceito, que confiança se construía com ações, não com palavras. Mariana mostrou sua mesa, explicou o sistema de organização, deixou uma pasta com materiais de integração e se despediu. Gael sentou-se na cadeira nova, ajustou a altura, organizou os poucos pertences que tinha trazido. Uma caneta Montblanc que ganhara de Marcela anos atrás, a foto de Helena que sempre mantinha próxima. Ligou o computador e começou a explorar o sistema, familiarizando-se com os softwares, as planilhas compartilhadas, os protocolos internos. E 9 horas, a porta da sala se abriu e Lívia entrou. Ela usava um conjunto executivo bege e carregava uma pasta de couro marrom. Todos na sala interromperam o que estavam fazendo e viraram a atenção para ela. Era evidente que sua presença ali não era comum. Bom dia, ela disse, a voz firme, mas não hostil. Quero apresentar formalmente Gregório Montenegro Falcão, que a partir de hoje integra nossa equipe de logística. Gregório tem experiência sólida em otimização de rotas e gestão de frotas, e vai trabalhar inicialmente no projeto de consolidação das operações de manutenção predial. Tomás, você vai passar os detalhes para ele e supervisionar a integração no primeiro mês. Alguma pergunta? Houve um silêncio breve. Tomás acenou que tinha entendido. Os outros apenas observavam, tentando decifrar o que aquela chegada significava. Ótimo. Gregório, preciso falar com você no meu escritório, depois que Tomás te passar o contexto do projeto. Por volta das 11. Pode ser claro? Gael respondeu, tentando soar confiante. Lívia saiu tão rapidamente quanto entrou, deixando um silêncio estranho na sala. Foi Tomás quem o quebrou. Levantando-se e vindo até a mesa de Gael, bem-vindo à equipe, ele disse, estendendo a mão de novo, desta vez menos formal. Vamos trabalhar bem próximos no próximo mês. Então, é melhor a gente se entender desde já. Quer um café antes de começarmos? Eu sempre preciso de cafeína antes de falar de consolidação predial. É um projeto maçante. Gael aceitou o café e seguiu Tomás até a copa. Enquanto Tomás preparava 2 cápsulas de expresso, ele explicou a dinâmica da equipe. Fernanda cuidava principalmente de análise de dados e relatórios financeiros. Rodrigo era especialista em tecnologia e sistemas. Júlia gerenciava contratos e relações com fornecedores. Caio fazia um pouco de tudo, aprendendo com cada um. E Tomás era o coordenador técnico, responsável por garantir que todos os projetos estivessem alinhados com as diretrizes operacionais do grupo. A doutora Lívia é exigente, Tomás disse, enquanto voltavam para a sala muito exigente. Ela espera excelência, pontualidade e proatividade. Não gosta de desculpas, não gosta de problemas sem soluções e, definitivamente, não gosta de gente que fica esperando ela dizer o que fazer. Se você mostrar que sabe pensar por conta própria e entregar resultados, ela te dá liberdade. Senão, sua vida aqui vai ser bem difícil. Entendi, Gael disse. E os outros? Como é trabalhar com eles? Fernanda é brilhante, mas pode ser um pouco competitiva. Rodrigo é tranquilo, desde que você não mexa com os sistemas dele. Júlia conhece todo mundo na cidade. É boa para networking. Caio ainda está aprendendo, mas tem potencial. Somos uma equipe funcional. Cada um sabe seu papel. O segredo é não pisar no território dos outros sem avisar. Passaram as 2 horas seguintes revisando o projeto de consolidação. Era complexo e tedioso, exatamente como Tomás tinha avisado. O Grupo Brandão controlava 17 edifícios comerciais espalhados pela cidade, cada um com contratos diferentes de manutenção, limpeza e segurança. A ideia era centralizar tudo, criar uma operação unificada que reduzisse custos e aumentasse a eficiência. Gael teria que mapear todas as rotas atuais, identificar sobreposições, propor um novo sistema de gestão integrada. Era o tipo de desafio que ele adorava, cheio de variáveis e oportunidade para otimização. Às 10h50, Gael salvou o que estava fazendo e se dirigiu ao escritório de Lívia. Bateu na porta e esperou pelo entre
antes de girar a maçaneta. Lívia estava ao telefone, mas fez um gesto para que ele se sentasse. Ele aguardou em silêncio, enquanto ela terminava a conversa, algo sobre uma negociação de permuta com outra incorporadora. Quando desligou, ela virou toda a atenção para ele. Como está sendo o primeiro dia? Produtivo. Tomás me passou o contexto do projeto de consolidação. É mais complexo do que parecia à primeira vista, mas factível. Factível não me interessa. Quero excelente. Lívia abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Este é outro projeto que quero que você olhe paralelamente. Estamos considerando expandir nossas operações para a região metropolitana, especificamente Canoas e São Leopoldo. Preciso de uma análise de viabilidade logística. Custos de transporte, tempo de deslocamento, infraestrutura disponível, riscos operacionais. Quero isso pronto em 2 semanas. Gael pegou a pasta e folheou rapidamente. Eram pelo menos 100 páginas de dados preliminares. 2 semanas era um prazo agressivo. Posso contar com o apoio da equipe? Pode pedir dados para Fernanda e suporte técnico para Rodrigo se precisar. Mas a análise e as conclusões são suas. Quero ver como você trabalha sozinho antes de te dar responsabilidades maiores. Entendido. Lívia o estudou por um momento, os dedos tamborilando levemente na mesa. Tem sido alvo de curiosidade hoje? Gael hesitou, decidindo pela honestidade. Um pouco. É esperado. Sou o novo. As pessoas querem saber quem eu sou. E o que você disse a eles? Nada além do necessário. Minha experiência anterior, minha formação, mantive profissional. Bom, quero que continue assim. Se alguém perguntar diretamente sobre sua conexão com minha avó, não minta, mas também não se estenda. Você está aqui para trabalhar, não para fazer amigos ou política interna. Compreendido? Perfeitamente a poder ir. E Gregório, ela adicionou quando ele já estava levantando bem-vindo oficialmente. Não me faça me arrepender de ter te contratado. Gael voltou para a sala com a pasta nova debaixo do braço, sentindo os olhos da equipe sobre ele. Sentou-se à mesa e mergulhou no trabalho, decidido a não dar motivos para ninguém questionar sua presença ali. As horas passaram rapidamente, absorvidas por planilhas, mapas, cálculos de rota. Quando olhou para o relógio novamente, já passava das 5 da tarde. Os outros estavam começando a arrumar suas coisas para ir embora. Gael considerou fazer o mesmo, mas ainda tinha dados para revisar. Então decidiu ficar mais 1 hora. Às 6h30, quando finalmente desligou o computador, a sala estava vazia. Apenas Tomás ainda estava ali, terminando algo em sua mesa. Ele olhou para Gael com aprovação. Primeiro dia, e já fazendo hora extra, você vai se dar bem aqui. Só queria terminar uma análise preliminar. Gael respondeu, guardando o laptop na mochila que a empresa havia fornecido. Bem, não exagera, Lívia valoriza a dedicação, mas também espera que a gente seja sustentável. Não adianta trabalhar 12 horas por dia e queimar em 2 meses. É uma maratona, não velocidade. Gael agradeceu o conselho e saiu do prédio, descendo até o estacionamento onde tinha deixado o carro. O trânsito do fim de tarde estava caótico e levou quase 1 hora para chegar ao Navegantes. Pegou Helena na casa da vizinha que cuidava dela até ele chegar, pagando os R$ 50 diários que consumiam uma parte significativa do salário, mas eram indispensáveis. Durante o jantar, Helena quis saber tudo sobre o primeiro dia. Gael contou o que podia, editando as partes complicadas, focando nas coisas que uma criança de 9 anos poderia entender e se interessar. O prédio bonito, os computadores modernos, as pessoas educadas. Helena ouvia com atenção, fazendo perguntas, claramente orgulhosa do pai. Você acha que vai ficar lá para sempre? Ela perguntou enquanto ele lavava a louça. Espero que sim, Gael respondeu. Mas primeiro preciso provar que mereço ficar. Os primeiros 3 meses são um teste. Você vai passar. Você sempre passa em tudo. Gael desejou ter a confiança inabalável que Helena depositava nele. Ajudou-a com a lição de casa colóquia para dormir depois. Montou o sofá-cama e abriu o laptop novamente. Tinha levado o trabalho para casa, algo que jurou que nunca faria
depois que Marcela morreu. Mas o prazo de 2 semanas exigia que ele usasse cada hora disponível. Trabalhou até quase meia-noite, revisando dados sobre a região metropolitana, fazendo anotações, criando uma estrutura mental do que a análise precisaria abordar. Quando finalmente se deitou, a mente ainda fervilhando com números e rotas, pensou que talvez pudesse realmente fazer aquilo funcionar. Talvez pudesse provar para Lívia ou para a equipe, para si mesmo, que merecia estar ali. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo intenso. Gael chegava sempre antes das 8, ficava até pelo menos 6. Levava trabalho para casa quase todas as noites. Dividia seu tempo entre o projeto de consolidação predial, onde trabalhava próximo a Tomás, e a análise da expansão metropolitana, que tocava sozinho. Aos poucos, começou a entender melhor a dinâmica da equipe. Fernanda era realmente competitiva, sempre querendo mostrar que sabia mais, que era mais rápida, mais eficiente. Rodrigo era quieto, mas prestativo quando Gael precisava de ajuda com algum sistema. Júlia se mantinha distante, profissional, mas não exatamente amigável. Caio era o mais aberto, frequentemente vindo até a mesa de Gael para fazer perguntas ou pedir conselhos. Na sexta-feira da primeira semana, quando Gael estava terminando um relatório preliminar sobre as rotas de manutenção, Fernanda se aproximou da mesa dele. Ela segurava um café e tinha aquela expressão que ele já tinha aprendido a reconhecer como preâmbulo para algo desconfortável. "Posso fazer uma pergunta?" ela disse, não esperando realmente permissão. "Como você conseguiu essa vaga? Porque eu sei que foram meses de processo seletivo, dezenas de candidatos, e de repente você aparece e é contratado em 1 semana. Isso é incomum." Gael colocou o café de lado e a encarou diretamente. Sabia que aquele momento chegaria. Tinha se preparado para ele. "Fui indicado." Ele disse simplesmente. "Conheci a doutora Lívia através de um conhecido. Ela gostou do meu perfil, me chamou para entrevistar. Foi rápido, sim, mas o processo foi o mesmo que qualquer outro candidato enfrentaria. Entrevista técnica, avaliação de competências, período de experiência. Indicado por quem? Alguém da família Brandão. Prefiro não entrar em detalhes porque não acho relevante para o trabalho que faço aqui." Fernanda o estudou, tentando decidir se ele estava sendo sincero ou evasivo. "Entendo. É que, sabe como é? As pessoas falam, e quando alguém é contratado tão rápido, sempre tem especulação. As pessoas vão falar de qualquer jeito." Gael respondeu, mantendo o tom neutro. "Eu prefiro focar em provar com o trabalho que mereço estar aqui. Se você tem algum problema específico comigo, ou com minha presença na equipe, podemos conversar abertamente sobre isso. Caso contrário, acho mais produtivo voltarmos ao trabalho." Foi uma resposta firme, mas não hostil, e Fernanda pareceu momentaneamente desarmada. Ela acenou que tinha entendido e voltou para sua mesa. Mas Gael sabia que a conversa não tinha terminado, apenas sido adiada. Eles continuariam observando, avaliando, procurando falhas. Ele teria que ser impecável. No fim da segunda semana, Gael entregou a Lívia a análise preliminar do projeto de expansão metropolitana. Era um documento de 43 páginas, com mapas detalhados, planilhas de custos, análise de riscos e 3 cenários diferentes de implementação. Tinha trabalhado nele todas as noites, sacrificando sono e tempo com Helena. Mas o resultado era sólido. Entregou pessoalmente no escritório de Lívia na sexta-feira, às 4 da tarde. Ela aceitou o documento sem comentários, colocou sobre a mesa e disse que revisaria durante o fim de semana. Gael saiu sem saber se estava satisfeita ou decepcionada. A expressão dela não revelava nada. Na segunda-feira, foi chamado ao escritório dela logo cedo. Entrou preparado para críticas, para uma lista de correções e ajustes. Lívia estava sentada atrás da mesa, o documento aberto na frente dela, marcas de caneta vermelha em várias páginas. "Senta!" ela disse sem preâmbulo. Gael sentou. Li sua análise, toda ela, 2 vezes na verdade. O coração de Gael acelerou. Aqui vinha a bronca. "É um trabalho excepcional", Lívia continuou, e Gael quase não acreditou no que ouvia. Detalhado, bem fundamentado,
com cenários realistas e análise de risco apropriada. Você identificou 3 problemas que nem eu tinha considerado e propôs soluções viáveis para cada um. Fiquei impressionada. Gael sentiu algo se soltar no peito. Obrigado. As marcações que fiz, Lívia apontou para as anotações em vermelho. São apenas detalhes de formatação e algumas perguntas de aprofundamento em pontos específicos. Nada que mude suas conclusões. Quero que você apresente isso para a diretoria na próxima quinta-feira. Vai ser sua primeira exposição formal à alta gestão do grupo. Eles vão fazer perguntas difíceis. Vão desafiar suas premissas. Você está pronto para isso? Estarei, Gael disse, tentando esconder a ansiedade súbita. Então prepare uma apresentação. 40 minutos de exposição, 20 para perguntas. Formato executivo, direto ao ponto, sem enrolação. E Gregório? Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. Essa é sua chance de calar qualquer questionamento sobre sua presença aqui. Se você arrasar nessa apresentação, ninguém mais vai se importar com como você conseguiu a vaga. Entendeu? Entendi. Ótimo. Agora vai preparar. E se precisar de alguma coisa, qualquer recurso ou informação, me avisa. Quero que você tenha todas as ferramentas necessárias para fazer o melhor trabalho possível. Gael saiu do escritório sentindo uma mistura de euforia e terror. Uma apresentação para a diretoria no 3º semana de trabalho. Era uma oportunidade enorme, mas também um risco gigantesco. Se falhasse, provaria todos os céticos certos. Se conseguisse, finalmente estabeleceria sua legitimidade na empresa. Passou a semana seguinte preparando obsessivamente. Criou slides limpos e diretos, ensaiou a apresentação dezenas de vezes, antecipou perguntas e preparou respostas. Tomazu ajudou revisando o material e dando feedback sobre pontos que poderiam ser melhorados. Até Fernanda, surpreendentemente, ofereceu algumas sugestões sobre os dados financeiros. Na quinta-feira, Gael acordou com o estômago embrulhado. Vestiu seu melhor terno, o único que tinha. Certificou-se de que estava impecável. Helena percebeu a tensão e, antes de sair para a escola, o abraçou forte. Você vai arrasar, pai. Eu sei que vai. Obrigado, pequena. Torça por mim. Sempre. A apresentação estava marcada para as 10 horas na sala de reuniões do 20º andar, onde a diretoria se encontrava. Gael chegou com 15 minutos de antecedência, configurou o laptop, testou o projetor, ajustou as cadeiras. Às 10 em ponto os diretores começaram a entrar. Eram 6 ao todo, homens e mulheres de meia idade e mais velhos, todos usando roupas caras e expressões de quem tinha agenda cheia e pouca paciência para perder tempo. Lívia entrou por último, sentando-se no fundo da sala, os braços cruzados, o rosto neutro. Gael esperou todos se acomodarem, respirou fundo e começou a apresentar. Durante 60 minutos, Gael apresentou sua análise com a precisão de um cirurgião. Falou sobre viabilidade logística, custos operacionais, riscos de mercado, projeções de retorno. Respondeu a cada pergunta da diretoria com dados concretos, sem hesitação, sem enrolação. Quando um dos diretores, um homem chamado Augusto, com cabelos grisalhos e expressão cética, questionou a metodologia de cálculo de custos de transporte, Gael não apenas defendeu suas premissas, como apresentou 3 cenários alternativos que já havia preparado, antecipando exatamente aquela contestação. Quando terminou, havia um silêncio na sala que poderia ser interpretado de várias maneiras. Foi Lívia quem falou primeiro. Alguma objeção à implementação do cenário 2 conforme proposto pelo analista Montenegro? Silêncio. Então está aprovado. Gregório, parabéns pelo trabalho. Pode se retirar. Gael saiu da sala com as pernas bambas, mal acreditando que tinha conseguido. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo, deixando a adrenalina se dissipar. Tomazu encontrou ali minutos depois, sorrindo. Ouvi dizer que você arrasou lá dentro. A notícia já está correndo. Foi intenso, Gael admitiu. Bem-vindo ao grupo de verdade, então. Você acabou de passar do período de experiência sem saber. Quando Lívia aprova algo na frente da diretoria, significa que você virou indispensável.
Nos meses seguintes, Gael se estabeleceu definitivamente na empresa. O projeto de expansão metropolitana foi implementado sob sua supervisão, e os resultados superaram as projeções iniciais. Lívia começou a confiar nele com responsabilidades maiores, projetos mais complexos, decisões estratégicas. A equipe, vendo seus resultados consistentes, parou de questionar sua presença e começou a respeitá-lo genuinamente. Até Fernanda, eventualmente, baixou a guarda, reconhecendo que ele era competente, independentemente de como tinha chegado ali. Mas o que Gael não esperava era mudança na relação com Lívia. Começou sutilmente, em reuniões onde ela pedia sua opinião, não apenas sobre logística, mas sobre estratégia geral. Em conversas que se estendiam além do necessário, onde ela revelava pequenos detalhes sobre a pressão de administrar um império familiar, sobre as expectativas impossíveis, sobre a solidão de tomar decisões que afetavam centenas de vidas. Gael ouvia, oferecia perspectivas quando apropriado, mas principalmente entendia, porque ele também sabia o que era carregar peso sozinho, tomar decisões difíceis sem rede de segurança. A proximidade cresceu quando Eugênia, insistindo em agradecer Gael adequadamente, convidou Helena para um jantar em sua casa. Foi um encontro desconfortável no início, com Gael sentindo-se deslocado naquele ambiente de luxo, mas Helena encantou a todos com sua espontaneidade. E Lívia, observando a interação dele com a filha, viu algo que raramente presenciava em seu mundo: amor genuíno, sem segundas intenções, sem cálculos financeiros. Depois daquele jantar, algo mudou entre eles. Lívia começou a procurar Gael não apenas para trabalho, mas para conversas sobre vida, sobre valores, sobre o que realmente importava, além de balanços financeiros. Gael, por sua vez, descobriu que por trás da fachada profissional impenetrável havia uma mulher profundamente solitária, cercada de pessoas que a queriam pelo dinheiro, mas não por quem ela era. Foi em uma noite de trabalho tardio, 3 meses depois da apresentação para a diretoria, que as coisas vieram à tona. Estavam revisando um contrato complexo, sozinhos no escritório de Lívia, quando ela de repente parou no meio de uma frase e o olhou de uma maneira diferente. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode?" Gael respondeu, surpreso. "Você já pensou em desistir de tudo isso? Do esforço de provar seu valor constantemente, de lutar contra a desconfiança das pessoas?" Gael considerou a pergunta com seriedade. "Todos os dias. Mas aí eu olho para Helena e lembro por que continuo. Ela merece ver que vale a pena fazer o certo, mesmo quando é difícil, e você nunca se ressente de ter perdido tanto por ajudar minha avó. No começo, sim, mas hoje entendo que aquele momento me trouxe até aqui. Me deu a chance de trabalhar com alguém que valoriza a competência de verdade, que me desafia a ser melhor. Me deu você." As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, e por um momento, houve um silêncio carregado. Então Lívia sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Me deu você também," ela disse, suavemente. Nos meses que se seguiram, o relacionamento entre eles evoluiu naturalmente, sem pressa, construído sobre respeito mútuo e admiração genuína. Lívia conheceu Helena propriamente, não em jantares formais, mas em passeios simples ao parque, em idas ao cinema, em momentos cotidianos onde ela descobriu a alegria de conexões reais. Gael, por sua vez, conheceu a Lívia, além da executiva implacável, a mulher que duvidava de si mesma, que temia nunca ser amada por quem realmente era, que desejava uma vida que não fosse definida apenas por patrimônio e lucros. Quando a imprensa eventualmente descobriu o relacionamento, como Lívia havia previsto, houve comentários. Blogs de fofoca chamaram Gael de oportunista. Colunas sociais especularam sobre seus verdadeiros interesses. Conhecidos de Lívia questionaram abertamente suas escolhas. A pressão foi intensa, e houve momentos em que Gael considerou se afastar para proteger a reputação dela. Foi Lívia quem se recusou a permitir. Em um gesto que surpreendeu a todos, ela organizou uma coletiva de imprensa onde apresentou documentos que provavam que a demissão de Gael da Transcontinental havia sido injusta, expondo práticas abusivas da empresa. Ela não apenas limpou o nome dele publicamente, como o defendeu com uma ferocidade que deixou claro que qualquer ataque a ele seria considerado pessoal.
O gesto teve consequências. Alguns clientes conservadores do Grupo Brandão questionaram a exposição, mas a maioria respeitou a coragem de Lívia em defender seus valores. E Gael, vendo-a arriscar sua reputação cuidadosamente construída por ele, entendeu que o que eles tinham era real, era sólido. Era algo que transcendia diferenças de classe ou circunstâncias. Um ano depois daquela manhã chuvosa em que Gael parou para ajudar uma estranha na rua, ele estava em um lugar que jamais imaginara possível. Sua carreira estava consolidada. Helena estudava em uma escola melhor. Eles haviam se mudado para um apartamento maior, onde ela finalmente tinha seu próprio quarto. Mas mais importante que tudo isso, ele tinha encontrado em Lívia uma parceira que o amava não apesar de sua integridade, mas por causa dela. Em uma tarde de domingo, os três estavam no apartamento de Gael. Simples, mas acolhedor, montando um quebra-cabeça na mesa da sala. Helena trabalhava concentrada em uma sessão difícil, a língua entre os dentes como sempre fazia quando focada. Lívia encaixava peças ao lado dela, rindo de algo que a menina havia dito. Gael observava as duas, seu coração tão cheio que quase doía. "Você está feliz, pai?" Helena perguntou de repente, olhando para ele com aqueles olhos perspicazes. "Muito feliz, pequena." "Então, tá tudo certo. Porque você merece ser feliz. Você é a melhor pessoa que eu conheço." Lívia segurou a mão de Gael por baixo da mesa, apertando suavemente. Ele retribuiu o aperto. Pensando em como a vida tinha uma forma estranha de recompensar bondade, às vezes da maneira mais inesperada possível. Naquela noite, depois que Helena dormiu e Lívia estava prestes a ir embora, ela parou na porta e o olhou com seriedade. "Você sabe que eu te amo, não sabe?" "Sei." Gael respondeu. "E você sabe que eu também te amo. Então acho que precisamos conversar sobre o futuro. Sobre o que queremos construir juntos. Porque eu não quero mais viver metade da minha vida fingindo que você é apenas um funcionário excepcional. Quero que o mundo saiba que você é o homem que eu escolhi. Não por conveniência ou interesse, mas porque você é genuinamente a pessoa mais íntegra que já conheci." Gael a puxou para um abraço, sentindo algo se encaixar no lugar certo dentro dele. "Então vamos construir isso juntos. Devagar, do jeito certo, sem pressa. Com Helena no centro de tudo. Porque ela é minha prioridade." "Nossa prioridade?" Lívia corrigiu suavemente. E ali, naquele apartamento modesto no Navegantes, tão distante do mundo de luxo, onde Lívia nascera, eles começaram a imaginar um futuro onde amor e caráter importavam mais que fortunas ou status. Um futuro construído sobre a fundação sólida de um ato simples de bondade em uma manhã chuvosa, que havia mudado duas vidas para sempre. Eugênia, quando soube meses depois que seu neto honorário e sua neta estavam seriamente comprometidos, apenas sorriu com aquela sabedoria de quem viveu tempo suficiente para entender que os melhores presentes da vida vêm embrulhados em circunstâncias improváveis. "Eu sabia," ela disse a Gael em um chá privado, que insistiu em ter com ele. "Desde o momento em que você segurou minha mão naquela calçada, pessoas como você são raras, Gael. E minha neta merecia alguém raro." "Eu é que tive sorte." Gael respondeu sinceramente. "Não foi sorte, foi escolha. Você escolheu fazer o certo quando custava caro. E a vida tem uma forma de honrar essas escolhas, mesmo quando parece injusta no momento." E Eugênia estava certa, porque no final, o que Gael descobriu foi que a verdadeira riqueza não estava nos salários gordos ou nos apartamentos luxuosos, mas na capacidade de dormir em paz, sabendo que suas escolhas refletiam seus valores. Estava em ver Helena crescer em um ambiente de amor e estabilidade. Estava em ter ao seu lado uma mulher que o desafiava, o respeitava e o amava pela pessoa que ele realmente era. Mundos que jamais deveriam ter se cruzado encontraram seu ponto de intersecção em um ato de humanidade básica. E dessa intersecção improvável nasceu algo que nenhum deles esperava. Uma família construída não sobre obrigação ou conveniência, mas sobre escolha consciente de estar junto, apesar de todas as razões
pelas quais seria mais fácil estar separado. Gael nunca se arrependeu de ter parado naquela manhã chuvosa, porque entendeu finalmente que algumas decisões não devem ser medidas em lucro ou prejuízo, sucesso ou fracasso. Algumas decisões devem ser medidas apenas pela capacidade de nos fazer reconhecer, no reflexo do espelho, alguém que vale a pena ser.